Agora são 11 horas e 2 minutos. Boa noite para você que está aqui na Jovem Pan. Nesse momento, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz um balanço do primeiro ano do novo mandato. Transmissão direto da Casa Branca. E ao meu lado, o editor de internacional da Jovem Pan, Fabrício Naitsky. Boa noite, Fabrício. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar, Thiago. O presidente Donald Trump começa a falar neste momento direto da Casa Branca. Vamos acessar o áudio do presidente e já fazer essa tradução simultânea desse discurso, onde Donald Trump deve focar nas conquistas do primeiro ano de mandato, ele que assumiu em 20 de janeiro deste ano, após ser eleito em 2024 contra Kamala Harris, e ele destaca, então, esse primeiro ano de governo. Nós tínhamos os piores acordos comerciais em todo o mundo, mas eles não estão mais aqui. Nos últimos 11 meses, nós trouxemos mais mudanças positivas em Washington do que qualquer outro governo na história americana. E nunca houve nada desse tipo. Eu fui eleito com uma grande margem, ganhei todos os 7 swing states, com um verdadeiro mandato para ajudar as pessoas, depois de terem arrasado os sonhos do povo americano. Nos últimos anos, os americanos foram atrapalhados pelos piores políticos que trouxeram péssimas pessoas para dentro desse país e pessoas e governos estrangeiros que não nos ajudavam. Os governos que entraram não eram bons para nós. Eles causaram guerra, eles causaram situações horríveis em todos os cantos do mundo, mas agora vocês têm um presidente que luta pelo povo trabalhador do país, as pessoas que fazem esse país funcionar, esse país trabalhar. E depois de pouco menos de um ano, nós conquistamos mais do que qualquer um poderia imaginar. Desde o primeiro dia, eu fiz de tudo para acabar com a invasão da nossa fronteira sul. Nos últimos meses, 0 imigrantes ilegais entraram no nosso país. Todos diziam que isso era absolutamente impossível. Vocês lembram quando Joe Biden disse que precisava de ajuda do Congresso para fechar a fronteira? Ele sempre culpava o Congresso. Mas nós não precisávamos do Congresso. Nós só precisávamos de um outro presidente. Nós recebemos a pior fronteira do mundo e nós tornamos ela a fronteira mais forte da história do nosso país. Em poucos meses, nós passamos do pior para o melhor. Nós deportamos criminosos, nós restauramos a segurança nas nossas principais cidades. Olhem para Washington, D.C. Os níveis de segurança que estão agora são níveis que nunca vimos antes. Nós acabamos com os cartéis de drogas estrangeiros. Nós fizemos isso com as nossas pessoas e temos muito orgulho disso, porque eles estavam acabando com a nossa população. Drogas que eram trazidas por mar e por terra caíram drasticamente. Nós voltamos a controlar as nossas escolas na mão dos nossos estados, que é onde a educação pertence. Depois de reconstruir o exército no meu primeiro mandato, nós agora temos o exército mais potente de todos os cantos do mundo e não há nem comparação. Eu encerrei 7 guerras em 8 meses, acabei com a guerra na faixa de Gaza, trazendo pela primeira vez em 3.000 anos paz ao Oriente Médio e garantimos a libertação de reféns, tanto mortos quanto vivos. Aqui dentro do país, estamos recuperando a economia da beira da ruína, depois que o nosso tesouro foi
arrasado. Aqueles preços altos, eu estou diminuindo todos eles rapidamente. Vamos olhar para os fatos. No governo Biden, o preço de carros subiu mais de 20%, em alguns estados mais de 30%. A gasolina subiu mais de 40%, os hotéis subiram mais de 30%, passagem de avião também. E agora no meu governo, todos eles estão caindo e caindo rapidamente. Os políticos democratas falaram do preço dos alimentos, mas nós estamos resolvendo isso. O preço do peru do Dia de Ação de Graças caiu mais de 30%, comparado ao governo Biden ano passado. Tudo está caindo rapidamente. E ainda não acabamos, mas estamos fazendo muito progresso. Ninguém pode acreditar no que está acontecendo. 30% mais baixos na comparação com o governo de Joe Biden. Ele afirma que essa foi só a parte do esforço que o governo americano fez. Ele fala que os cidadãos americanos têm que olhar a sua carteira bancária, a conta do banco, para ver que a situação está melhor, e o crescimento em ritmo impressionante dos Estados Unidos. E o típico trabalhador de fábrica nos tempos de Joe Biden, esse típico trabalhador tinha que pagar mais de $3 mil, mas agora estamos voltando a explorar o carvão aqui nos Estados Unidos, ele fazendo comparações entre a gestão dele e a de Joe Biden. Ele diz que a inflação está controlada, os salários estão crescendo de forma exponencial, e ele fala que é uma situação sem precedentes na história dos Estados Unidos. Ele ressalta que 100% das vagas do setor privado é a única forma de fazer o país crescer, um país poderoso, trazendo também a experiência do setor privado. Ele cita o valor de 18 trilhões de dólares em investimentos, com novas fábricas. E esse sucesso foi obtido com as tarifas. A palavra favorita que eu tenho a dizer a vocês é tarifas. E as empresas aqui do país sabem que o que nós fabricamos aqui não terão tarifas. Estamos construindo fábricas, plantas com inteligência artificial. Jamais alguém pensou que isso fosse possível. E nunca houve nada contra isso. O nosso país há um ano estava praticamente morto. O nosso país falhou de forma miserável. E agora estamos em um outro patamar, e eu estou conversando com muitos líderes. E no ano que vem teremos os melhores resultados de cortes de impostos, graças à nossa bela legislação que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Transformamos 12 leis, o presidente Donald Trump cita, transformamos 12 leis em uma única lei. Preocupação também com os aposentados, as famílias vão conseguir obter mais recursos em todo esse processo. Fabrício. Hoje à noite, eu também tenho orgulho de anunciar que mais de 1 milhão e 400 mil membros das Forças Armadas receberão dividendos antes do Natal, dividendos dos guerreiros. Nós estamos mandando para cada soldado $1.776.
E os pagamentos já estão a caminho. Ninguém sabia disso até 30 minutos atrás. Nós fizemos mais dinheiro do que qualquer um poderia imaginar por conta das tarifas. E ninguém merece mais esse dinheiro do que os membros das nossas Forças Armadas. E agora nós temos um alistamento recorde nas Forças Armadas. Que diferença faz um ano? Além disso, estou fazendo o que nenhum político de nenhum partido já fez. Reduzindo o preço de medicamentos e cobrando de países que tiravam vantagem da gente. E cortando o preço dos medicamentos em até 600%. Em outras palavras, os preços têm caído e eu tenho utilizado a ameaça de tarifas para recuperar esse dinheiro. Eles vão parar de nos sacanear. Nos outros governos, o preço de medicamentos só aumentava e agora tem caído de jeitos que ninguém imaginava. Nenhum outro presidente teve a coragem ou a habilidade de fazer isso até agora. A primeira mudança desses preços vai vir já em janeiro. E isso vai fazer diminuir drasticamente o preço dos cuidados de saúde no país. Isso vai trazer bilhões de dólares para as pessoas. Esse dinheiro tem que ir para as pessoas. Isso vai trazer benefícios muito maiores por custos muito menores. A lei de cuidados foi feita para deixar as companhias ricas, as empresas ricas. E os democratas pediram aumento de preços. Não é culpa dos republicanos, é culpa dos democratas. Eles querem fazer uma lei que não pode ser paga. E agora nós teremos um serviço de saúde muito melhor por preços muito menores. O Partido Democrata é controlado por essas empresas de seguro de saúde. Mas agora as pessoas finalmente terão um bom serviço de saúde por custos menores. O custo da energia também vai cair. Por muitos anos, os radicais democratas falaram da mentira da energia verde. E as restrições que eles fizeram à energia fez os preços subirem muito. O preço da eletricidade aumentou muito no governo Biden. Pensem nisso, chegou a aumentar de 5 a 10 mil dólares. Mas quando eu declarei uma emergência energética nacional, tudo caiu, a gasolina caiu. Em alguns estados, o preço do galão da gasolina é de $1,90. Nós temos um número recorde de usinas produtoras de energia neste momento. Mas o preço da eletricidade e de tudo mais vai cair dramaticamente. O desastre da inflação democrata, o pior da história do nosso país, atrapalhou milhões de americanos. O preço para você ter uma casa aumentou muito nos últimos anos. O preço da hipoteca aumentou muito. E agora está caindo novamente. Nós, em breve, iremos anunciar uma nova equipe do Banco Central, uma equipe que vai reduzir a taxa de juros em uma margem significativa. No ano novo, eu vou anunciar alguns dos planos mais ousados, mais agressivos de habitação na história do país.
Nós nunca fomos invadidos pelas fronteiras anteriormente. E isso, na minha opinião, é a pior coisa que o governo Biden fez ao nosso país. A invasão das fronteiras. O último governo e seus aliados no Congresso trouxeram milhões e milhões de imigrantes e deram dinheiro dos contribuintes para essas pessoas, enquanto o custo da habitação no país aumentou drasticamente. Imigrantes ilegais roubaram emprego de americanos e eles têm saúde gratuita e educação gratuita paga por você, contribuinte americano. E agora, nós também temos, pela primeira vez em muitos anos, uma migração reversa. Nós temos mais gente saindo do país, imigrantes ilegais saindo do país do que entrando. Toda a criação de empregos estava indo para imigrantes estrangeiros. Desde que eu entrei no governo, os empregos americanos foram para cidadãos americanos, nascidos nos Estados Unidos. Nosso governo serve aos trabalhadores americanos e não às pessoas que quebram a lei e se aproveitam da nossa nação. Olhe para o estado do Minnesota, onde os somalianos têm roubado bilhões e bilhões de dólares. Nós vamos resolver isso. A vasta maioria dos americanos viram políticos corruptos explorando os contribuintes. Mas isso acabou, e vocês estão vendo isso todos os dias. Isso acabou. Nós estamos colocando os Estados Unidos em primeiro lugar e tornando os Estados Unidos grande novamente. Hoje, depois de 11 meses, a fronteira está segura, os preços estão caindo, a nação está forte, os Estados Unidos estão respeitados e nosso país está de volta, mais forte do que nunca. Estamos prontos para um crescimento econômico como o mundo nunca viu. Em breve nós iremos receber a Copa do Mundo e as Olimpíadas, eventos que eu consegui, mas também vamos celebrar o aniversário da independência norte-americana. E não poderia haver outro tributo que se encaixasse mais com esse evento. No próximo ano, quando o mundo olhar para nós, esperamos que eles vejam um país leal à sua história e que seja respeitado e invejado por todo mundo. Desejo que todos tenham um Feliz Natal e um bom Ano Novo. Que Deus os abençoe. Bom, aí a fala do presidente americano, Fabrício Naisca, aqui ao meu lado. Em um minutinho ele falou muita coisa sobre economia, não é, Fabrício? Muita questão econômica, falando das realizações, comparações com o governo de Joe Biden, criticando o ex-presidente. Tiago, na eleição do ano passado, Donald Trump concorreu com uma base muito clara, que era de questionar o governo democrata por conta da questão do custo de vida. Acontece que, neste governo, as tarifas que Donald Trump destacou nesse discurso de fim de ano na Casa Branca fizeram os preços aumentar. Não à toa, Donald Trump retirou, por exemplo, as tarifas de 50% de produtos brasileiros aqui do nosso país, que são exportados para os Estados Unidos e que pesam muito na conta do consumidor norte-americano que vai, por exemplo, ao mercado. O cidadão americano percebeu que os custos têm aumentado. E diferente da campanha do ano passado, Donald Trump, nas últimas semanas, colocou a questão do custo de vida em escanteio, escanteou de fato essa questão, chegou a falar que a palavra affordability, quer dizer, que a questão do custo de vida razoável para as pessoas era, na verdade, uma grande invenção democrata, que isso não pertencia ao governo dele. Isso pegou mal. Agora Donald Trump tenta
passar uma mensagem para a população de que ele vai resolver essa questão, de que ele vai tornar os Estados Unidos um país capaz de ter essa vida financeira da sua população garantida com tranquilidade. É uma tarefa difícil que Donald Trump tem, mas ele aposta na reindustrialização do país, ele aposta ainda nas tarifas para garantir certas indústrias nos Estados Unidos funcionando da maneira mais forte, dessa recuperação econômica dos Estados Unidos. E, por último, claro, mas não menos importante, ele não mencionou nenhuma ação militar envolvendo a Venezuela. Esse assunto ficou novamente de escanteio também. Bom, acompanhamos então o pronunciamento Fabrício Naires, que a gente volta a se falar amanhã. Agora são 11 horas e 22 minutos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Na sequência, você continua acompanhando Bruno Meyer com Show Business. Até amanhã.